Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. É muito lindo, é maravilhoso ver como os evangelhos narram que nosso Senhor Jesus fazia questão de visitar pessoas, de se encontrar com pessoas que passavam por diversas dificuldades. Olha, e o propósito disso era que Jesus desejava transformar essa vida. Por exemplo, às vezes curava, às vezes livrava de opressão, de demônios, às vezes entregava uma instrução. Tudo isso nos lembra algo, que o nosso Senhor Jesus veio para nos livrar, ok? Claro, nos livrar da morte eterna, do inferno, mas também de situações diversas que aqui no nosso mundo está criando algum tipo de aflição. Com isto, então, aprendemos um princípio maravilhoso, que a Igreja de Cristo tem também essa mesma responsabilidade de procurar pessoas, visitar e, sobretudo, transformar com o Evangelho de Cristo. E quando falo de igreja, lembre, não estou falando de uma denominação, não estou falando de uma igreja local, não, nada disso. Estou falando de pessoas. Porque a Bíblia diz que você, como cristão, é a igreja de Cristo e eu também. Então, o que o nosso Senhor Jesus faz questão de nos explicar, através das diversas histórias, é que você e eu temos a oportunidade de levar essa transformação, essa cura, esse livramento a diversas pessoas que conhecemos, que nos encontramos com em nosso dia a dia e que precisam da ajuda do Senhor. E que bom que você tem essa oportunidade de abençoar. E com tudo isso, então, hoje quero, através desta aula, estudar um milagre de Jesus que nos vai ensinar grandes verdades para a nossa vida e, claro, compreender como podemos abençoar também a outras pessoas. E esse milagre é muito conhecido, você vai lembrar. É o milagre onde Jesus transformou água em vinho. Sim. E sabe, foi realizado em um matrimônio. Então, vamos aprender sobre este maravilhoso milagre. Existe um costume muito lindo que acontece em nossas reuniões. Às vezes na reunião de oração, no culto, ou entre irmãos conversando. Qual é esse costume? Testemunhar, falar de um milagre que Jesus nos entregou, talvez uma resposta de oração. Olha, é muito lindo. Nos edificamos muito ao ouvir isso. É mais, na nossa reunião de oração, que acontece nas quarta-feiras, sempre inicia contando uma bênção que o Senhor entregou para nós nesses dias, nessa semana. E olha, essas bênçãos, esses milagres podem ser diversos. Por exemplo, aparece uma pessoa e fala assim, sabe, pastor, queria contar um milagre na minha vida. Faz já várias semanas que estou desempregado e está difícil a situação, as contas estavam chegando, e eu clamei ao Senhor por um emprego, e olha, apareceu uma oportunidade única, um emprego maravilhoso, um excelente salário, justo o que eu gosto de fazer e pertinho da minha casa. Só que existia uma dificuldade. Só tinha uma vaga e era 20 pessoas, 20 candidatos para essa única vaga. Aí eu clamei ao Senhor Jesus, pedi, por favor, e sabe, eu fui escolhido. Olha que benção. Com certeza, todos os que estaríamos ouvindo esse testemunho falariam, amém, amém, glória a Deus. Qual outro exemplo, por aí? Também que já tenho ouvido, uma mulher chega a mim e fala, pastor, olha, meu marido estava passando por um problema de saúde, muitas dores, aí fomos ao médico e o médico fez uma série de exames e percebeu que ele tinha uma pedra, uma grande pedra na vesícula. E aí então o médico falou, precisa de cirurgia porque essa pedra não vai sair sozinha. E aí procuramos saber quanto custa essa cirurgia no particular e são vários miles de reais. Não tem como, não tínhamos condição para fazer. Então o médico explicou, vão ter que esperar que essa cirurgia seja feita pelo SUS. Só que existe um detalhe. Essa cirurgia demora de 2 a 3 anos. Imagina, 2 a 3 anos meu marido passando essas dores, esse problema de saúde. E então aí clamamos, pedimos ao Senhor Jesus, por favor. E olha o milagre. 3 semanas depois, nos ligaram do hospital e ele pode fazer a cirurgia. Nossa, foi algo único. Também, mais uma vez, as pessoas ouviriam esse testemunho e falariam, amém, amém, glória a Deus. Agora imagina esta terceira situação.
chega um noivo, por exemplo, uma pessoa que casou faz pouquinho tempo e fala assim, pastor, eu queria testemunhar sobre um milagre que aconteceu no meu matrimônio, que foi aqui agora 3 semanas atrás. Sim, vamos lá. Imagina que seja no culto, e eu entrego aí o microfone, e ele fala, sabe, no meu matrimônio estava festa, tudo lindo, maravilhoso, estavam meus convidados, e eles estavam bebendo, tudo, e de repente alguém me avisou que a cerveja acabou. E meus convidados gostam de beber bastante. Aí eu pedi a Jesus, Jesus, me ajuda, por favor, acabou a cerveja. E Jesus fez um milagre, transformou água em cerveja. Não, ou para falar com mais exatidão, transformou água em vinho. Quem falaria amém após ouvir esse testemunho? Nós outros dois, todo mundo falaria amém, amém, mas neste, quem falaria amém? É mais, alguns falariam ou questionariam a mim, olha, como o pastor deixa falar essas coisas aí no culto? Não, milagre seria o contrário, transformar a cerveja em água. Claro, mas água em cerveja, água em vinho. Não, que isso, o pastor está errado. Pois é, eu queria te dizer que esse milagre aconteceu e está na Bíblia. E foi em um matrimônio. Jesus transformou água em vinho. E foi bastante vinho, inclusive. E claro, não acham que era vinho naquela época, era água com açúcar. Não, era uma bebida alcoólica. E era para beber mesmo, não era para outro propósito. E olha, eu quero te dizer que esse milagre é muito importante. Por quê? Porque parece que não, tudo bom. Porque o Evangelho de João faz questão de dizer que esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. O primeiro, é mais, não, ok, tudo bom, aconteceu o milagre, transformou água em vinho, tá bom, mas o primeiro? Se você escolheria o primeiro milagre de Jesus, qual seria? Alguns poderiam dizer, a ressurreição de Lázaro. Esse sim poderia ter sido o primeiro milagre de Jesus. Outros falariam, o cego Bartimeu. O cego Bartimeu também. Um excelente milagre para ser o primeiro. Tudo bom, da água em vinho pode ficar aí, por aí, em uma historinha, mas não. O Evangelho de João faz questão de dizer, foi o primeiro milagre. Agora, por quê? Por que é tão importante este milagre? Aí quero te dizer. Primeira questão é que esse milagre foi em um matrimônio. Olha, em um matrimônio. E agora, lembremos que na Bíblia, o matrimônio é muito importante. Por quê? O próprio Senhor, o nosso Deus, foi o que criou o matrimônio. Você lembra do livro de Gênesis? Foi ele que realizou o primeiro matrimônio de Adão e Eva. Então, Deus está dizendo, eu escolhi meu primeiro milagre em um matrimônio, porque quero te dizer que o matrimônio é muito importante para a nossa sociedade, para o nosso mundo. É mais, a família. O matrimônio é a base para toda a família e, como consequência disso, uma família com Jesus, uma família estruturada nas bases do Evangelho de Cristo, claro, essa família transformará o nosso mundo. Por isso que Jesus fez questão de dizer, eu estou cuidando dos matrimônios, eu estou cuidando das famílias, porque eu sei que uma família curada, transformada pelo poder de Jesus, ela estará transformando, então, o nosso mundo, a nossa cidade, o nosso bairro e a vida de outras pessoas. Então, lembra, Jesus escolheu fazer seu primeiro milagre em um matrimônio. E qual foi esse milagre? Transformou água em vinho. Agora, vamos aprender duas coisas importantes. Vamos lá, vamos aprender duas questões que vão ajudar na tua caminhada como cristão. A primeira questão que eu aprendo através deste milagre é que Jesus foi convidado. Isto é muito importante. Olha o que nos diz o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 2. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Olha, isto é muito importante.
Você alguma vez já fez uma festa? Com certeza que sim. Talvez seu aniversário, aniversário dos seus filhos, é mais, talvez até seu próprio matrimônio. E que fez? Convidou pessoas. Por exemplo, você conhece muitos amigos, mas não todos foram convidados. Você tem muitos colegas de trabalho, mas não todos foram convidados. Você conhece muitos familiares, você tem muitos familiares, mas não todos os familiares foram convidados. Do mesmo modo, você tem muitos irmãos em Cristo, mas não todos foram convidados. Você, quando convida alguém, seja para uma festa, um aniversário, para o matrimônio, sempre vai convidar as pessoas mais allegadas, as pessoas que você realmente deseja que estejam presentes nesse momento de alegria. Agora, imagina que você me convida a mim me convida para teu aniversário. Aí eu falo assim, legal, eu vou mesmo. Só que o dia que é o aniversário, eu chego com mais 8 pessoas. Eu vou falar, espera, o que estão fazendo esses 8 aqui? Eu convidei a você, só a você. Não, mas eu também aproveitei e trouxe meus amigos. Como você ficaria? Você, claro, vai receber por educação, vai dizer, ah, entra na casa, entra na festa, mas vai incomodar mesmo, né? Eu não, olha, 8, nem conheço essas outras pessoas, quem serão? Então, olha, convidar significa que você valoriza essa pessoa, ok? Lembra disso. Convidar também significa que essa pessoa é importante na tua vida. Por isso que Jesus foi convidado nesse matrimônio. E claro, era importante para os noivos. Que mais? Que mais aprendemos sobre esta questão? Que Jesus não invadiu. Sabe, lembra? Ele não invade nossa vida. Ele não, a Bíblia mais vai dizer que não é como um ladrão. O ladrão entra, quebra a porta, quebra a janela. Não, não. Jesus bate a porta e diz assim, você deseja que eu entre? Então, isso é muito importante. Ele só esteve nesse matrimônio, que é narrado no Evangelho de João, porque ele foi convidado. Agora, que mais aprendemos? Que quando Jesus ele entra nessa festa, comparece nessa festa, ele transformou a festa. Olha, ele transformou a festa, claro que sim. Nós estamos falando 2000 anos depois desse matrimônio, porque Jesus transformou essa celebração. Olha que lindo. E agora é aí que chega o ponto principal. Do mesmo modo, hoje, Jesus deseja transformar tua casa, tua vida, tua família, teu matrimônio. Como assim? Ele deseja te entregar alegria. Por quê? Porque naquela época, o matrimônio era uma grande celebração, na época de Jesus. E claro, se faltava cerveja ou vinho, como é o caso da história bíblica, era uma vergonha. Não tinha como dizer, tudo bom, eu vou comprar aí no mercado, tragam mais. Não, não. A pessoa tinha que se preparar, tudo certinho. E se faltava, neste caso vinho, era uma vergonha. Então Jesus fala, olha, eu quero transformar este momento de vergonha, de tristeza, em alegria. Então, esse milagre, mais que simplesmente se foi água em vinho, ele transforma e nos dá alegria. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está querendo fazer na tua vida e através da tua vida. Lembra que a Igreja de Cristo, ela está aqui para transformar, para curar, para abençoar. Então, do mesmo modo, quando nós entramos na vida de uma pessoa, quando essa pessoa nos convida, por exemplo, um colega de trabalho, ele nos conversa sobre uma situação difícil de seu matrimônio, então ele nos está convidando a entrar nessa situação, nesse problema. E aí então, o que faço? Como filho de Deus, como a Igreja de Cristo, levo o Evangelho do nosso lindo Jesus para transformar essa situação e renovar, curar e, claro, dar alegria. Olha, que importante isto. Que mais aprendo através deste milagre e que este ponto, primeiro ponto, Jesus foi convidado. Sabe, Jesus, ele recebe uma situação, neste caso uma informação de que está faltando vinho, mas ele quer usar isso como um motivo para logo criar um testemunho. É o que nós estamos fazendo. 2000 anos depois, estamos estudando este texto como um testemunho da manifestação sobrenatural de Deus. Então, exatamente é o mesmo princípio hoje.
Quando nós abençoamos a um colega, a uma pessoa, um familiar com o Evangelho de Cristo, essa vida será transformada e seu testemunho ajudará a outros. Essa é a questão. Nós temos que aprender esta questão muito importante, que Deus deseja te usar, mas aquela transformação, aquele milagre servirá de testemunho para outros. E essas outras pessoas poderão se conectar com nosso Senhor Jesus. Então, isto é muito importante. Finalmente, para receber este milagre, no caso da história bíblica, que precisou? Jesus ter sido convidado. Esse é o ponto principal. Ou seja, nós também precisamos convidar a Jesus. Eu sempre convido, pastor. Não. Convidar de um modo pontual. Senhor, eu convido a você para que entre aqui nas minhas finanças. Não é dizer, não, sempre está. Lembra? Para situações específicas. Eu convido a você, Jesus, para um relacionamento com meu marido, com minha esposa. Eu convido Jesus para que você entre nesta situação com os meus filhos, com a minha vida, a minha saúde mental. Então, é necessário ser específico e deixar que Jesus transforme. Então, faça questão, lembra de convidar a Ele e em situações específicas. Por quê? Porque Jesus traz alegria e transforma a vida. Então, agora vamos para o segundo ponto. O segundo ensino que eu tiro deste milagre de Jesus, que foi realizado neste matrimônio, é que é muito importante obedecer. E claro, não é obedecer por obedecer, é uma obediência completa, ok? E também imediata. Isso que é muito importante. Como assim? Quando, por exemplo, a história deste milagre diz que Maria, a mãe de Jesus, é que soube do problema, que faltava vinho, então chamou a Jesus, lhe explicou, olha, por favor, faz aqui um milagre. E aí, quando Jesus finalmente decidiu ajudar nessa situação, Maria falou para os empregados. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Façam o que ele mandar. Ou seja, não questione. Faça o que ele mandar. Por quê? Porque Maria sabia que milagres são assim, você não tem que questionar. Imagina, está faltando vinho. E Jesus que pediu? Água. Não, espera, não tem lógica. Por isso que é milagre, milagre, algo sobrenatural. Qual seria o sentido lógico? Faltou vinho? Procurem vinho, quem sabe, vai lá onde o amigo, um familiar, outra pessoa. Vinho pode ser substituído com mais vinho, não? Por dizer assim, a falta de vinho neste caso. Mas não, Jesus pediu água, não tem sentido. Por isso que Maria já sabia que Jesus fazia milagre e falou, não questiona. Obedece e faz. Então, é a mesma questão. Se nós queremos realmente um milagre em nossa vida, é necessário obedecer e não questionar. Porque é muito fácil questionar, sabe? Às vezes, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo, tem que ser assim. Só o que Deus tem que realmente fazer é dizer, ok, é como um carimbo, não? Ele carimba, seja feita a tua vontade. Não, é a vontade do Senhor. E eu falo que isto é muito importante e comparo, por exemplo, com um matrimônio. Por quê? Porque em cada momento, cada etapa da nossa vida, sempre vamos falando do matrimônio, nossa família e nossa vida pessoal, vamos a passar por uma série de dificuldades. E eu sempre falo, comparo com um GPS. Vou te explicar melhor. Você está aqui em São Paulo e deseja ir a Campinas. Então, hoje existem aplicativos no celular que usamos como GPS, são muito bons. E o que faz? Você coloca o lugar onde se encontra São Paulo e diz, eu quero ir a Campinas. Perfeito. Aí, imediatamente, o GPS te vai dar uma rota. Te vai dizer, pode ir pela Bandeirantes ou por Anhanguera. Pronto, já está a rota. Só que, veja, vai indo, vai dirigindo, a rota já está feita, vai indo, vai dirigindo e, de repente, alguém, um usuário também desse mesmo aplicativo, informou, olha, no quilômetro 30 da Bandeirantes tem um carro parado, cuidado.
¿ok? No quiere decir que todos los días tenga ese carro parado ahí, en ese kilómetro. No, no. En ese momento, por un problema mecánico, aconteció esa situación. O a veces, un usuario también informa, oye, no kilómetro 20 da Anhanguera, tengo un buraco, cuidado, ¿eh? No quiere decir que todos los días estás, no, porque tal vez de aquí a 2, 3, 4 días, concesionaria tampa ese buraco, ¿ok? Entonces es así. Cuando nos convidamos a Jesús en nuestra vida, en nuestro matrimonio, Jesús, Él está viendo cada momento de nuestra vida, de nuestro matrimonio, cada etapa. Y Él nos va a dar una orientación para ese momento, ¿ok? Esa es la questão. Por ejemplo, falando do matrimonio, às vezes o marido está assistindo, vamos lá, está trabalhando no escritório. O marido está trabalhando no escritório e o nosso Jesus fala, vá neste momento lá na cozinha e lava a louça. Aí o marido vai dizer, eu estou trabalhando, estou ocupado aqui e minha esposa sempre lava, qual é o problema? Aí Jesus vai dizer, hoje ela está cansada. Hoje ela está cansada. Outros dias não, mas por isso, vá, ajuda. Lembre, essa questão, se apresentou um problema, é hoje, não é que sempre, não, hoje. Vai. Obedece, não questiona. Essa é a questão. Obedece, não questiona. Então, você vai, lava a louça e a esposa diz, que lindo, justo hoje que estava cansada. Olha, outro, às vezes o marido está assistindo o seu jogo de futebol, tranquilo, aí no sofá, e a esposa ouve da parte de Jesus. Neste momento, vai lá onde está teu marido, lá no sofá, e consola ele. Ele está triste. Aí a esposa vai dizer que nada, ele está feliz assistindo o seu jogo. Não sabe. Ele está triste. Ele está triste porque passou por um problema no trabalho. Vai lá, consola. E se ela obedece e não questiona, vai lá, consola. E o marido vai dizer, realmente, o que eu precisava era este consolo. Não é que ele precisa todos os dias ou todas as vezes que assiste o jogo de futebol, não. Nesse momento. E é por isso que eu falo, obedecer ao Senhor Jesus é muito importante e não questionar, porque Ele sabe o que está acontecendo, o que aconteceu talvez algumas horas atrás, o que estou sentindo nesse momento, o que está acontecendo com essa pessoa, meu amigo, meu familiar, meu colega de trabalho. Por isso, não questione a obediência a Jesus, e, sobretudo, não deixa para depois. Olha, com isto, então, eu aprendo algo. Que é assim, na caminhada de uma pessoa, passamos por diversas etapas. Vamos falar de filhos, vamos pensar. A vezes nossos filhos, não, em uma etapa são filhos pequenos, logo adolescentes, e aí vai. Então, em cada etapa da nossa vida, com os filhos, Deus nos vai dar uma orientação diferente. Por isso que é necessário obedecer e não questionar. Do mesmo modo, às vezes passa por momentos de doenças. O que Jesus nos vai dar nessa época de doença, de aflição, ok? E essa conexão é muito importante. Por isso que eu falo, volto para aquilo que eu falei na parte anterior. Ele precisa ser convidado. Ele precisa ser convidado para transformar, para curar, para livrar, para dar sempre a alegria que precisamos só através da presença dele. Então, pensa comigo. Faz sentido, se se deseja transformar vinho, neste caso, se se deseja ter mais vinho, o que Jesus deveria ter pedido? Uva, porque traga mais uva que eu vou fazer aqui. Mas ele pediu água, do mesmo modo. A resposta que Jesus tem para teu matrimônio, para o matrimônio de teu amigo, de teu colega, teu familiar, para a tua casa, para diversas dificuldades, às vezes não é do nosso jeito, mas do jeito de Jesus sempre haverá um milagre. Finalmente, quero te dizer algo, que os milagres que Jesus realiza na tua vida e na vida de outras pessoas não são conforme a nossa lógica, não é segundo os nossos pensamentos. Porque senão não seria milagre, seria esforço humano. Milagre tem que ser algo sobrenatural que vá além do nosso entendimento. Por isso que precisamos da intervenção
divina de Jesus. Agora, nesta linda história que temos aprendido, eu levo também uma conclusão, que o milagre acontece no momento certo, no momento que Jesus deseja, que o nosso Senhor nos entrega, ok? E só vai acontecer se obedecemos nesse momento. E às vezes não vamos a compreender, mas ainda assim temos que obedecer. Lembra, é muito importante, obedece. Tem coisas hoje na Bíblia que para algumas pessoas parecem loucura. Estou falando de coisas que Jesus está dizendo com respeito a como a função do marido, a função da esposa. Para algumas pessoas isso é loucura. Mas se você deseja receber o milagre, obedeça, não questione. Agora, a história deste milagre termina de um modo incrível. Diz o Evangelho de João que as pessoas, neste caso o mestre da cerimônia, não, que cuidava dos detalhes, diz que quando bebeu o vinho que Jesus tinha realizado, não, o milagre, falou assim, nossa, ficou o melhor vinho para o final. É o contrário, não? O melhor vinho colocamos no início e depois quando o povo já está bêbado, aí tu dá qualquer coisa, dá-te, sei lá, qualquer tipo de vinho inferior. Mas não, ele ficou impressionado. É o melhor vinho. E essa é a questão. Sempre que Jesus venha intervir na tua vida e na vida de teus amigos, familiares, sempre vai ser o melhor vinho. Nunca vai ser algo assim, tudo bom. Não. Por que falo isto? Porque às vezes um acha assim, eu ouvi a resposta do Senhor, mas eu começo a questionar dizendo, eu acho que eu vou procurar outra ajuda, porque a ajuda de Jesus não é tão legal. Lembra, a resposta de Jesus sempre será o melhor vinho. Não tem outro vinho, não tem outra melhor solução, não tem outra melhor resposta que a que Jesus te entrega. Amém? Por isso, não questione. Mas uma parte que me surpreende muito deste milagre é que no finalzinho, você pode ler isso, está no Evangelho de João, capítulo 2, no finalzinho diz assim, olha, parabéns ao noivo, porque nos entregou o melhor vinho. Quem é que levou a honra desse milagre? Foi o noivo. Em nenhum momento fala, parabéns por Jesus. Não, Jesus fez o milagre, mas quem recebeu a honra foi o noivo. É mais, o noivo nem sabia, porque o único que fez todo o processo era Maria, os empregados e Jesus. E claro, os discípulos que estavam aí. O noivo nunca soube do milagre em si, mas ele recebeu a honra. E é isso que Jesus te está ensinando aqui. Olha, que lindo. Jesus está dizendo que quando ele intervém na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, sabe, as pessoas vão te ver e vão dizer, que linda família, que lindo matrimônio, olha, que empresa tão saudável, que coisa maravilhosa. As pessoas se vão a maravilhar com o teu testemunho, com o meu testemunho. Ninguém vai dizer assim, olha, Jesus, não, vai dizer, eu quero uma família como essa, eu quero um matrimônio, eu quero filhos como esses filhos, eu quero uma empresa como essa empresa. É isso que Jesus faz. A intervenção sobrenatural dele é tão poderosa e é tão maravilhosa que a honra quem leva, quem é? A pessoa que está sendo abençoada. E isso que Jesus está querendo. Por isso que diz, o testemunho é muito importante. Quando eu levo o testemunho, compartilho o testemunho a muitas pessoas, a todas que eu conheço, a transformação acontece. Então, que o bom Pai te abençoe. E lembra, o bom vinho está aí, contigo. Mas é necessário que você deixe que Jesus entre na tua vida. Convida ele em situações específicas e ele vai transformar. Vamos agradecer. Muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial. Que milagre lindo que temos aprendido hoje. Que ensino maravilhoso. E sim, Jesus, você é convidado. Você é convidado para que nos ajude a lidar com nossas finanças, com o nosso matrimônio, com os nossos filhos, para lidar também com o nosso trabalho, para lidar com as nossas emoções.
Jesus, você pode estar aqui e queremos ouvir tua voz e te obedecer. Para assim, maravilhoso Senhor, venha a transformação e sempre sabemos que a tua resposta é a melhor. Te agradecemos pelo poder de Jesus, agradecemos a intervenção divina. Amém. Amém.